Olá, caro aluno, tudo bem? Eu sou o professor Júlio Zamarian e estou com você na disciplina de História do Brasil, República 1. Nessa aula de hoje, o tema é o fim da República Oligárquica no Brasil. A República Oligárquica começa com a proclamação da República em 1889 e se estende até 1930, a época da Revolução de 1930. Então, vamos ao quadro, eu vou colocar o contextualizando para a gente entender os principais passos da nossa aula. Na primeira parte da nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar sobre a industrialização na nossa república. Existem duas teorias que tentam dar conta, que tentam explicar como que foi a nossa industrialização. As duas são relativas ao período da Primeira Guerra Mundial de 1914 a 18. Então, entender como que a Primeira Guerra Mundial acabou influenciando a industrialização do Brasil. A gente vai falar um pouco sobre essas duas polêmicas e como que foi essa industrialização no Brasil aí no início do século XX. Voltando ao quadro. Na segunda parte, vamos falar sobre os movimentos anarquistas, os movimentos grevistas e o tenentismo. Tanto o anarquismo como os movimentos grevistas e o tenentismo são movimentos de contestação à ordem estabelecida, são movimentos que contestavam a República Oligárquica. O anarquismo tem relação direta com a forma de governo. O movimento grevista, por conta da situação das fábricas do Brasil, no início da industrialização brasileira, as nossas fábricas eram parecidas com aquelas fábricas lá do início da Revolução Industrial, no século XVIII da Inglaterra, fábricas com condições insalubres, com iluminação péssima, jornadas de trabalho excessivas, extensas demais. Então o anarquismo, o comunismo também vai influenciar essas lutas do movimento grevista. E surge o tenentismo, um movimento dentro do Exército Brasileiro, de oficiais de patentes mais baixas, no caso os tenentes, que contestam a República. Voltando ao quadro, então, esse movimento tenentista é tão importante. E por fim da nossa aula, nós vamos falar sobre a Revolução de 1930 e o início do governo provisório, o governo esse de Getúlio Vargas. Repare que eu coloquei 1930, a Revolução de 1930, entre aspas. Essas aspas não são à toa, essas aspas têm uma motivação. Na história, a gente trabalha com alguns conceitos, e um dos conceitos mais caros ao historiador é o conceito de revolução. Só que revolução para a história não é uma mudança pequena. Revolução para a história é uma mudança perceptível, uma mudança nas estruturas sociais e econômicas, uma mudança drástica. Então, comparando Revolução Industrial, por exemplo, a Revolução Industrial tem esse nome com certeza, porque mudou não só a forma de produção de vários produtos, mas também mudou o cotidiano das pessoas, as relações sociais, as relações econômicas. A Revolução Francesa também tem esse peso, porque há uma mudança muito grande nos rumos da França. Foi cortada a cabeça de um rei, não figuramente, literalmente. Você tem uma mudança muito grande na sociedade francesa, na política e na economia. Em 1930, depois eu vou explicar por quê, não há uma revolução. Apesar de ter escolhido esse nome, foi escolhido propositalmente, não há em 1930 uma ruptura que justifique esse nome de revolução. Então, essas três partes da nossa aula de hoje, vamos falar sobre a industrialização no Brasil, sobre esses movimentos de contestação à República Oligárquica, o anarquismo, o comunismo crescente no Brasil, o movimento grevista e o tenentismo. E na última parte vamos entender o contexto histórico que permitiu a ascensão de Getúlio Vargas ao governo. Industrialização na República, teorias divergentes. Quais são essas duas teorias? Há duas teorias que tentam explicar como ocorreu a industrialização no Brasil. Uma vai dizer que a necessidade crescente de exportações por causa da Primeira Guerra Mundial fez com que a nossa indústria nascesse. Outros afirmam que, na verdade, a Primeira Guerra Mundial prejudicou a nossa economia e essa economia deu um jeito de crescer. Vamos ao quadro para a gente entender um pouco melhor sobre isso. Então, qual que é a dúvida com relação a isso? Foi a crise das exportações que propiciou o crescimento da indústria, ou seja, as exportações caem e a indústria se fortalece, ou foi a expansão das exportações que garantiu as condições propícias para o desenvolvimento industrial. No próximo quadro, eu coloquei uma artezinha para a gente ter uma ideia. O primeiro tópico fala sobre a teoria dos choques adversos. No segundo, a industrialização induzida pelas exportações. Então, só para você entender, voltando aqui, quando eu penso se foi as exportações que propiciou o crescimento a crise das exportações que propiciou o crescimento da indústria, eu estou falando da primeira teoria dos choques adversos.
Quando eu falo da expansão das exportações, eu estou falando da segunda teoria, a teoria da industrialização induzida pelas exportações. A Europa está em crise. A Primeira Guerra Mundial faz com que a Europa entre numa crise muito grande. Quais são essas duas teorias? A primeira teoria diz o seguinte, que como o Brasil não conseguia exportar seus produtos para a Europa, seus produtos agrícolas, principalmente lá o café, borracha, em menos escala algodão e tabaco, essa crise fez com que esses produtos encalhassem no país e as elites que governavam o país, os grandes cafeicultores, os grandes proprietários de terra, mudaram o foco para a indústria. Investiram na indústria para poder ter uma reação da economia. A segunda teoria diz que foi o seguinte, que a necessidade que a Europa teve pós-Primeira Guerra Mundial de ter mais produtos para exportar, para trazer para a Europa, para o Brasil exportar para a Europa, de importar de outros países, foi o que gerou a industrialização. Então você tem esses dois vieses. Qual é a grande motivação da industrialização? Fato é, a industrialização do Brasil cresce de uma maneira muito grande, exponencialmente, depois da Primeira Guerra Mundial. Nós temos aí uma curva bem crescente. E essa industrialização ela vai ser fortificada pós 1930. O governo Vargas, sabidamente, foi um governo que investiu bastante na industrialização do Brasil. Mas essa industrialização não começa em Vargas, ela começa um pouco antes. Não é à toa que os grandes movimentos grevistas do Brasil, que lutavam especificamente por melhores condições de trabalho, são de 1917 a 21. Pós-industrialização, pós-Primeira Guerra Mundial e, coincidentemente ou não, próximo da chamada Revolução Russa, lá quando as ideias do socialismo, do comunismo começaram a reverberar pelo mundo. Voltando ao quadro, coloquei uma citação que vai, com certeza, clarear um pouquinho a nossa mente. Essa citação é do Simonsen, um grande economista, Evolução Industrial no Brasil e outros estudos. Olha o que ele vai dizer. Não procede um jeito bonito de falar que é mentira, né? A afirmação de que a indústria brasileira originou-se apenas e tão somente da guerra europeia. Então o Simonsen está chamando a atenção para algo interessante. Ele está dizendo que a nossa industrialização não tem só a ver com a Europa, seria um eurocentrismo. Teve esta, de fato, uma pronunciada influência no seu desenvolvimento posterior, por ter provocado uma notável diversificação na fabricação de novos produtos. Ou seja, nossa industrialização ela não foi provocada pelo que aconteceu pela guerra na Europa. Mas é óbvio que pós-Primeira Guerra Mundial, com a Europa destruída, com os parques industriais de boa parte da Europa destruídos, havia necessidade de importar produtos industrializados de outras localidades. Então a nossa indústria não surge por causa disso, mas ela tem sim um incremento nesse processo. Voltando ao quadro. As necessidades de consumo impossibilitando de se abastecer nos únicos mercados fornecedores de então, estimularam o nascimento de uma multiplicidade de pequenas indústrias que se desenvolveram principalmente em São Paulo. O que o Simonsen está afirmando? Você não tem uma revolução industrial no Brasil, revolução industrial brasileira, formando-se grandes indústrias, grandes conglomerados. Não é assim que funcionou. Você tem a formação de pequenas indústrias. Por que a formação de pequenas indústrias? Porque elas estavam começando, iniciando, e a produção era diversa, para tentar atender os diversos produtos que o mercado europeu estava tentando. Então, o Simonsen, ele resolve aquela polêmica sobre a industrialização de uma maneira bastante racional. Lembrando, qual que eram as duas divergências? Um grupo afirmava que por conta da crise das exportações no Brasil, que o Brasil não conseguia mais exportar os seus produtos agrícolas, o mercado se voltou para a industrialização numa tentativa de recuperação. O outro grupo afirma que a crise da Europa, a desestabilização da Europa com a Primeira Guerra Mundial, fez com que aumentasse a necessidade da industrialização e a nossa indústria cresce. E o Simonsen ele vai conglomerar essas duas teorias, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Ele vai falar que o processo industrial brasileiro ele é mais antigo. Se a gente for pensar nas origens, desde o final do Segundo Reinado, lá com o Barão de Mauá, 1870, 1880, você já tem algumas iniciativas pela industrialização. Então, a industrialização não surge por conta da Primeira Guerra Mundial exclusivamente. Você já tem um movimento interno no país por conta da industrialização. Mas a gente não pode negar que a Primeira Guerra Mundial funcionou como uma espécie de catalisador, no sentido de que proporcionou um aumento da nossa industrialização, uma vez que a Europa estava em crise. E é interessante nós pensarmos que o quê? Esse mesmo processo que proporcionou à indústria brasileira um crescimento, que proporcionou à indústria brasileira um incremento, também beneficiou os Estados Unidos da América.
mas de uma maneira muito maior. Até a Primeira Guerra Mundial, o país que era considerado a grande potência do mundo, o país mais rico, mais industrializado, mais influente, era a Inglaterra. Pós Primeira Guerra Mundial, mesmo a Inglaterra estando do lado dos vencedores, ela sofre com destruição do seu parque industrial. E os Estados Unidos acabam ganhando esse símbolo, esse título aí, que não é um título de verdade, é um título honorário, de grande locomotiva do mundo, porque os Estados Unidos produz absurdamente e dá conta de abastecer o mercado europeu. Não é à toa que a crise de 1929, o crash da Bolsa de Nova York, que também vai influenciar o Brasil, ocorre no exato momento em que a indústria europeia passa por um período de recuperação, depois de tantos anos da guerra. A guerra acaba em 18, 12 anos depois, por volta de 1930, a indústria europeia se recupera. Isso tem uma forte desaceleração da industrialização dos Estados Unidos e, consequentemente, da industrialização brasileira. Industrialização na República, as greves e o anarquismo. Uma vez constituído o nosso parque industrial, logicamente vem a reboque a formação de uma classe operária. E essa classe operária, ela teve uma influência muito grande de dois processos. Primeiro, obviamente, as condições de trabalho nessa indústria brasileira, nessa indústria recém-criada, nascente, eram péssimas. Jornadas extensivas de 16, 20 horas diárias, as condições de trabalho insalubres, ou seja, falta de ventilação, falta de iluminação, ambiente sujo, periculosidade, ou seja, perigo para as pessoas se machucarem, trabalho feminino com um salário menor do que o masculino, trabalho infantil, as condições eram as piores possíveis. E, juntamente com isso, chega ao Brasil as ideias do socialismo e principalmente do anarquismo. Como que essas ideias chegam no Brasil? Por conta dos imigrantes. Nesse mesmo período, finalzinho do século XIX, início do século XX, você tem uma grande movimentação no Brasil com as migrações europeias, especialmente de italianos na região de São Paulo. Esses italianos, quando chegam no Brasil, eles já têm uma consciência de classe formada, principalmente com as ideias do anarquismo, desde a Itália. Apesar da Itália ter um grande contingente agrário, lá a industrialização ocorreu muito mais cedo. Então, quando esses operários estão aqui no Brasil e saem das fazendas e começam a trabalhar nas indústrias, assim como os funcionários brasileiros, eles têm um choque muito grande e eles ajudam a fomentar esses movimentos de contestação à organização industrial que tinha no Brasil. Vamos ao quadro para a gente ver um pouco mais sobre isso. Perdão. Então, o anarquismo tem dois grandes líderes em São Paulo, o Orestes Ristori e o Didi Damiani, são os dois italianos que comandaram aí os processos do anarquismo no Brasil. Além disso, você tinha dois periódicos, dois jornais de divulgação dos ideais do anarquismo, o La Battaglia e o Terra Livre. A influência desses dois líderes do anarquismo foi tão grande que foi aprovada uma lei, chamada Lei Atolfo Gordo, por causa do deputado que fez a aprovação, que sacramentou a expulsão dos estrangeiros envolvidos com a atividade grevista. Então, todo estrangeiro envolvido com greve acabou sendo expulso do país. E você tem um grande contingente das greves entre 1917 até 1921. A grande greve de 1917, a greve geral, parou 25 mil trabalhadores. Se hoje, início do século XXI, já na segunda década do século XXI, eu dissesse a você que está sendo organizada uma greve no Brasil e que essa greve vai parar 25 mil trabalhadores, você ficaria assustado. Imagine uma greve parando 25 mil trabalhadores há mais de 100 anos atrás. A população do Brasil hoje passa dos 200 milhões de habitantes. A população brasileira no início do século XX era de 20 milhões de habitantes, 10 vezes menos. Então, ou seja, esse movimento grevista ele é extremamente vultuoso para a época. E ele dá resultados? Sim, ele dá resultados. Vamos entender o contexto histórico. É famosa na história, todo mundo já ouviu falar disso, da chamada Lei Trabalhista do período Vargas, da legislação trabalhista, que foi consolidada em 1943 com a CLT, mas começam antes, a partir do governo Vargas, em 1930. Dá-se a impressão, a ingênua impressão, que essa legislação trabalhista foi dada por Getúlio Vargas, que foi uma concessão por pura bondade. Mas se a gente entende o contexto da história, a gente percebe que não é assim. Vargas, na verdade, ele vai ceder às pressões de movimentos como esse, da greve geral de 17 a 21. Aí você vai me perguntar, professor, mas tem um afastamento histórico aí, é óbvio que tem.
A República está em crise. As greves são um dos movimentos que vão levar a República a uma crise muito grande. E Vargas, quando entra no governo, ele sabe que ele precisa agradar essa classe operária para conseguir ter uma base de sustentação. Então, não pense na legislação trabalhista do governo Vargas como bondade de coração do governante. Foram resultados de lutas como essa que a gente está vendo agora de 1917, um movimento grevista com mais de 25 mil trabalhadores parados e se manifestando nas ruas. Voltando ao quadro, coloquei uma citação aqui do Augusto Buonocore, ele é professor da USP na área de Sociologia, sobre as greves. Olha o que ele vai dizer. O artigo dele se chama A Greve Geral de 17 e os seus reflexos no movimento operário brasileiro. Ele diz o seguinte: os oradores se revezavam. Eram homens e mulheres do povo. Na voz traziam indignação e revolta. Então, são os grevistas de frente para o exército, ali, para os soldados que estavam tentando conter a manifestação. Olha o que ele fala. Soldados, não deveis perseguir os vossos irmãos de miséria. A fome reina em nossos lares e os nossos filhos nos pedem pão. Os perniciosos patrões contam para sufocar as nossas reclamações com as armas que vos armaram. Soldados, recusai-vos ao papel de carrascos. A multidão chorava. Nem mesmo soldados escalados para vigiar o movimento se contiveram e enxugaram os olhos com as mangas das suas fardas. Esse discurso do período grevista ele é sintomático, ele é muito interessante, porque os oradores conseguiram a empatia dos próprios soldados. Apesar desses soldados terem todo um regimento e estarem armados para conter a manifestação, esses soldados eram povo, eram da camada mais humilde da população. Eles tinham uma identificação social muito grande com aqueles manifestantes, mais ainda do que com as pessoas que estavam ali, os patrões, ou que estavam tentando conter a greve de alguma maneira. Então, por isso, o movimento ganha tanta força. Além de conseguir barrar os patrões, barrar o intuito dos patrões, ele também conseguiu a aceitação, inclusive dos soldados que estavam ali para conter a manifestação. Voltando ao quadro, o Brasil e a Primeira Guerra. Nesse mesmo contexto histórico, o Brasil acaba se envolvendo na Primeira Guerra Mundial. O Brasil participa das duas guerras, da Primeira e da Segunda, só que da Primeira Guerra Mundial de uma maneira mais tímida. Não houve o envio de tropas, então o Brasil não mandou soldados para a Primeira Guerra Mundial. Nós mandamos, sim, médicos, alguns armamentos, medicamentos, nesse período de 1914 a 1918. Tá? Contribuímos, então, dessa maneira. E a Primeira Guerra Mundial é importante porque acaba marcando o declínio das ideias do anarco-sindicalismo. Principalmente porque, apesar do Brasil não mandar soldados para a guerra, nós estávamos do lado. Nas duas guerras mundiais, o Brasil lutou ao lado dos Estados Unidos, no caso da Primeira Guerra Mundial, junto com a Entente Cordiale, que unia ali a França e a Inglaterra. A Itália era do lado da Tríplice Aliança, juntamente com o Império Austro-Húngaro e a Alemanha. Assim como na Segunda Guerra Mundial, a Itália e a Alemanha estavam unidos. Então, esses italianos, que muitas vezes tinham força no anarquismo, acabaram perdendo essa proeminência, por conta primeiro da expulsão desses líderes anarquistas do território brasileiro e, posteriormente, também por conta da rivalidade entre Brasil e Itália com a Primeira Guerra Mundial. É óbvio, o Brasil não enviou tropas, mas, mesmo assim, estávamos aí politicamente envolvidos no conflito e o final da Primeira Guerra Mundial tem essa marca. Mas se a gente for analisar qual que é a principal consequência, vamos colocar assim, da Primeira Guerra Mundial para o Brasil, para além dessa participação indireta, sem dúvida nenhuma, o incentivo à industrialização. Né? O incentivo à industrialização, que nós já discutimos, faz com que, desse período de 14 a 18, a economia do Brasil comece a mudar um pouco, deixe de ser uma economia tão agrária e exportadora e passe a investir um pouco mais na industrialização. Essa, sem dúvida nenhuma, é a grande influência da Primeira Guerra Mundial para os brasileiros. Semana de Arte Moderna, a quebra de paradigmas. A Semana de Arte Moderna é um dos movimentos mais importantes desse período da República Velha, ou República Oligárquica. Pensemos o seguinte, é um período de 41 anos, aproximadamente, 1889 a 1930. Ele é um período de transição entre um governo monárquico e uma república. E esses diversos movimentos sociais, artísticos, políticos que nós temos nesse momento, mostram como essa transição foi complicada.
Então, só para citar de exemplo, nós já estudamos a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Reforma Pereira Passos, que está envolvida a revolta da vacina e a revolta da chibata. Enfim, você tem vários movimentos que mostram essa contestação. E a Semana de Arte Moderna, apesar de ser um movimento social no sentido de melhorar as condições de vida dos trabalhadores ou de melhorar a sociedade em si, ele é um movimento mais cultural, mas ele também tem esse sentido, né, de combater o que era feito até aquele momento, de buscar uma vanguarda, de buscar um rompimento com algumas situações. Então, todos esses anos aí, esses 40 anos da República Velha, são interessantes para esse tipo de análise. A gente não pode, né, ainda mais como historiador, ficar pensando só naquele revezamento, São Paulo, Rio de Janeiro, coronelismo. Essa parte interessante é importante também? Sim, mas há vários movimentos interessantes para estudar nesse momento. Vamos ao quadro para a gente ver um pouco mais sobre o modernismo. A Semana de Arte Moderna, então, começa em São Paulo, no Teatro Municipal, de 11 a 18 de fevereiro de 1922. Qual que era o propósito dessa Semana de Arte Moderna? O propósito era renovar, transformar o contexto artístico e cultural urbano, tanto na literatura, quanto nas artes plásticas, arquitetura e na música. Subverter uma produção artística, criar uma arte brasileira em sintonia com as novas tendências europeias. Até então, até a Semana de Arte Moderna, o que era tido como arte no Brasil, arte respeitada, arte clássica, basicamente era uma cópia do que era feito na Europa, né? Então, os artistas estudavam as vanguardas europeias e, a partir daí, faziam uma arte meio copiada. Qual que é o rompimento da Semana de Arte Moderna? Era criar algo próprio, algo genuíno. Então você tinha um nacionalismo muito grande envolvido na Semana de Arte Moderna. A ideia não era rejeitar as vanguardas europeias, era estudar as vanguardas europeias, compreendê-las, aprender com elas, por que não, mas não copiá-las, produzir algo genuinamente brasileiro. Então você tem, a partir do modernismo, a partir da Semana de Arte Moderna, uma grande mudança nas artes brasileiras. E quando eu falo artes, eu estou falando em todos os aspectos. Na literatura, na música, na dança, nas artes plásticas, enfim, uma mudança muito grande e uma arte genuinamente brasileira sendo construída. Vamos ao quadro. Eu coloquei aqui nada mais propício para representarmos a Semana de Arte Moderna do que o Manifesto Antropofágico do Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Heitor Villa-Lobos são um dos grandes artistas desse período. Olha só o que esse manifesto nos traz. Só a antropofagia nos une. Aí você vai falar assim, professor, antropofagia é aquilo que a gente estudou lá em Brasil Colonial, que era a ideia de comer a carne humana, né? Não como matar a fome, mas num sentido mais espiritual, de absorver a força do inimigo. Sim, mas essa antropofagia que ele está falando aqui, ela não é literal, ela é metafórica, no sentido de antropomorfizar as vanguardas europeias e criar uma arte brasileira. Voltando ao quadro. Então, só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. Então, ele tentou abarcar aqui todas as esferas de uma sociedade. Única lei do mundo, expressão mascarada de todos os individualismos, de todos os coletivismos, de todas as religiões e de todos os tratados de paz. Então, qual que era a ideia? Vamos observar a arte europeia, a arte mundial, mas vamos entender, deglutinar, né, antropomorfizar essa arte e criar algo que seja brasileiro, criar uma arte que fosse nossa. Então, uma quebra de paradigmas, alguns rompimentos. São duramente criticados as pinturas, as obras clássicas. Um dos momentos mais marcantes é quando o Villa-Lobos, que já era um maestro muito famoso, conhecido internacionalmente, vai reger a orquestra com o seu fraque, a sua casaca muito bem mostrado e de chinela havaiana no dedo. Para que ele fez isso? Para mostrar esse embate, para mostrar esse paradigma. Se essa arte é muito criticada naquele momento, e o principal crítico era um artista respeitado na época do Brasil, um dos principais críticos era o Monteiro Lobato, porque o Monteiro era um cara mais conservador. Posteriormente, essa arte acabou virando símbolo do Brasil. Não é à toa que, em 2019, né, algum tempinho atrás, uma exposição da Tarsila do Amaral no Museu Paulista, no MASP, que bateu todos os recordes de público
porque as pessoas até hoje admiram, gostam dessas artes. O Abaporu, que é uma obra-prima da Tarsila do Amaral e que infelizmente não está no Brasil, ela fica na Argentina, foi trazida para o Brasil para fazer essa exposição e foi um sucesso absurdo. Então isso mostra que o brasileiro até hoje, ele se vangloria, ele gosta bastante dessa exposição e do modernismo que foi criado naquele momento. Vamos ao quadro. Coloquei aqui um retrato, porque uma das grandes forças da Semana de Arte Moderna foi a força das mulheres. Em 1922, nós temos no Brasil uma sociedade que ainda era extremamente patriarcal, extremamente machista. E você tem várias mulheres se destacando nas artes. Então, tem alguns homens aqui atrás, mas eu nem vou falar muito deles. Quais são as figuras mais destacadas aqui, ó? Em primeiro lugar, a Pagu. A Pagu era uma líder nata, muito importante no movimento feminista brasileiro. Do lado dela, a Anita Malfatti, também uma grande personalidade daquele momento. Aqui centralizada, talvez, a maior artista do Brasil naquele período, uma das maiores da história, a Tarsila do Amaral. Depois, outras duas mulheres que contribuíram muito para o modernismo do Brasil, a Elsie Houston e a Eugênia Álvares Moreira. Mas o destaque maior, sem dúvida nenhuma, Pagu, Anita Malfatti, Tarsila Amaral, na mesma foto, representando aí a Semana de Arte Moderna e o modernismo no Brasil. Então percebam, nessa primeira parte da nossa aula nós falamos de movimentos que estão aí de várias formas questionando a ordem oligárquica, né? Os movimentos grevistas, o anarquismo, a própria Semana de Arte Moderna, todos os movimentos que demonstram que a sociedade brasileira é uma sociedade que estava em efervescência, que queria algo diferente, que não aceitava mais aquele governo que era calçado principalmente num movimento elitista, né? A população brasileira não participava contento do movimento daquela maneira, as eleições eram extremamente fraudulentas, então começam a pipocar em vários aspectos da nossa sociedade um desejo maior de mudança. Nossa primeira situação-problema, transformações na República Velha. Apresentando a nossa SP. Um aluno faz o seguinte questionamento: por que estudamos temas tão variados como industrialização, movimento grevista e anarquista e artísticos no estudo da República Velha? Não é só estudar os acontecimentos políticos, essa é a riqueza da nossa disciplina. Nós estamos falando num período aí cronologicamente curto, 40 anos, e nesses 40 anos a gente não fica focado só na política. Não que a política não seja importante, é claro que a política é importante, mas nós temos outros movimentos importantes para poder debater. Então, só aqui nessa pergunta desse aluno, a gente vê a riqueza desse período. Nós estamos trabalhando com industrialização, com movimento grevista, anarquismo, consequentemente, comunismo, socialismo, né, dependendo ali do grau de evolução, vamos colocar assim, a Semana de Arte Moderna. Então, enfim, você tem aí uma multiplicidade muito grande de fatos, de acontecimentos, num mesmo período, um período muito importante da nossa história. Continuando na nossa SP, o aluno deve compreender que o período estudado é extremamente rico, se não rico financeiramente, mas rico assim de estudo. Estudar a República Velha não se limita aos acontecimentos políticos. Nós sempre temos que lembrar, não só no estudo da República Velha, mas nos estudos em maneira geral. Esses estudos, principalmente no campo da história, muitas vezes são pautados na política. A política ela é fundamental nos nossos estudos, ela é meio como uma mestra, no sentido de que a gente vai organizar uma cronologia para falar um estudo sobre qualquer tema, a gente acaba usando a política. Mas a gente tem que lembrar que a sociedade não é só a política. E se você parar para refletir sobre o contexto da nossa sociedade, a maioria das pessoas nem são filiadas em partidos políticos. Então, se a gente vai fazer uma análise histórica, contexto de um período, no caso aqui a República Velha, a gente não pode ficar preso única e exclusivamente na política. A gente tem que analisar as relações sociais, as relações culturais. E quando eu falo em cultura, eu abro um leque gigantesco, porque cultura é música, cultura tem relação com dança, com a literatura, com os vários aspectos aí que podem ser abarcados pelo movimento cultural. Então, para a gente tentar entender uma época de uma maneira mais completa, não adianta ficar focado só no estudo político, nós temos também que pensar em outras variáveis. No próximo quadro, resolvendo a nossa SP, o país passava por um momento de transição durante a República Velha, uma transição muito interessante. E essa transição é perceptível nas diversas esferas sociais, desde os aspectos políticos, econômicos e culturais.
Então a gente percebe essa transformação no movimento grevista, a gente percebe essa transformação nos movimentos que eram mais aguerridos, que tiveram batalhas, como o contestado e a Guerra de Canudos. Na própria política, o tenentismo é um movimento que começa no Exército, mas ele tem viés político muito forte. E, inclusive, nas artes, com a Semana de Arte Moderna, o modernismo que era tão forte no Brasil naquele momento. Então, em suma, esses vários movimentos de vários aspectos, político, econômico, social, cultural, nos demonstram o quão rico é esse período e as transformações e mudanças que a República Velha proporcionou no Brasil nessa época. Vamos agora para o nosso momento de interação. Qual a relação entre os movimentos grevistas do início do século XX e a legislação trabalhista no período Vargas? Tem uma relação? Qual relação é essa? Quero que você pense um pouquinho, reflita e eu volto em alguns instantes com a resposta e o comentário dessa questão.
Bom, retomando a nossa questão, qual a relação entre o movimento grevista do início do século XX e a legislação de Vargas? A relação está extremamente direta. A política trabalhista de Vargas, ela não é uma bondade do presidente. Ela é resultado de greves, de manifestações, principalmente do período de 17 a 21, mas elas continuam. E o povo, principalmente essa nova classe operária brasileira, lutando pelos seus direitos, lutando pelas suas conquistas. Então, você tem uma relação muito clara entre esses dois pontos. A legislação trabalhista, ela não é uma dádiva do presidente, e mais sim o resultado de uma luta muito grande dos operários por melhores condições de trabalho. O conceito contestação à República é um movimento tenentista. Quem eram esses tenentes? O tenentismo é um movimento que surge dentro do Exército, mas reparem bem, não é um movimento dos generais, das grandes patentes. O tenente é considerado uma patente mais baixa. Por ser uma patente mais baixa, ele tinha uma representatividade maior da população mais pobre. Geralmente os tenentes, a maioria deles eram jovens, de origem mais humilde, e que criticavam esse governo, especificamente a questão do coronelismo e do voto aberto. Para eles, a democracia do Brasil, como de fato ocorria, ela não existia. Porque além de você ter o voto aberto, que facilitava as fraudes, o número de votantes era extremamente restrito. Mulheres não votavam, analfabetos não votavam, praças do Exército, como os tenentes, também não votavam, e até alguns cargos da igreja eram proibidos de votar. Então, o movimento tenentista ele começa com esse sentido de contestação à República. Começa com um movimento pequeno, cresce de uma maneira bem interessante, bem exponencial, e é uma das forças que vai derrubar a República Velha lá em 1930. Vamos ao quadro. Então, o movimento tenentista tem relação direta com as ideias do comunismo no Brasil, mas eu vou explicar um pouquinho para não dar confusão. A Revolução Russa trouxe a ascensão dos ideais comunistas. Quando eu falo de Revolução Russa, estou falando de 1917 até 1921. Por que a Revolução Russa é tão importante? Vamos entender o contexto. O contexto base da Revolução Russa tem relação com os ideais comunistas. Os ideais do comunismo, do socialismo, têm origem lá com Marx e Engels, 1848, quando eles surgem o Manifesto Comunista. O comunismo seria o auge de uma sociedade. No mundo a gente nunca teve o comunismo, nós tivemos experiências socialistas. A Rússia, do período antes da Revolução, antes de 1917, era um país autoritário. Você tinha o czar Nicolau II, que governava com mãos de ferro, era um governo extremamente absolutista, e a Rússia passava por uma crise muito grande. A Rússia não tinha feito a sua Revolução Industrial, era um país agrário, exportador, pobre com relação aos seus vizinhos da Europa, e tinha sofrido muito na Primeira Guerra Mundial. A Revolução Russa trouxe a ascensão dessas ideias do Marx e do Engels, do Manifesto Comunista, à Rússia. Qual que seria o ideal, a utopia comunista? Não existir classe social. Não ter ninguém nem muito rico, nem muito pobre, todos estariam ali no meio do processo. Esse seria o ideal. De fato, isso nunca aconteceu. Nós tivemos na Rússia uma ditadura de alguns grupos que conseguiram tomar o poder, algum desenvolvimento, um desenvolvimento industrial muito grande, algum desenvolvimento social, mas a União Soviética acaba ruindo lá por volta de 1990, 91, o finalzinho do século XX, de novo como um país que estava bem atrasado com relação aos outros. Então, ele teve um início, um ápice lá por volta da década de 50 e 60 e depois um declínio muito grande. Mas, em 1917, 18, 20 e 21, essas ideias comunistas elas faziam muito sentido. Dava essa impressão que esse socialismo seria uma sobreposição ao capitalismo, especialmente pós Primeira Guerra Mundial, uma crise do capitalismo que estava por vir no finalzinho da década de 20, essas ideias comunistas elas ganhavam muita força. E no Brasil não foi diferente, essas ideias tiveram muita força, não é à toa que é fundado o Partido Comunista. Voltando ao quadro. A fundação do Partido Comunista no Brasil ocorre em 1922, ainda logo após o fim da Revolução. As ideias comunistas tiveram uma aceitação louvável no Brasil, mas nunca conseguiram uma grande mobilização. Por quê? Por mais que você tenha algumas pessoas que aderiram aos ideais comunistas no Brasil, o Brasil era e ainda é uma sociedade conservadora, uma sociedade patriarcal, com uma influência muito grande da igreja. Então, qual que era a ideia que chegava para o Brasil do comunismo? Que o comunismo era ruim, que as pessoas iam perder todas as suas propriedades, que seriam proibidas de ir à missa, de ir ao culto, de praticar a religião, porque na União Soviética era desincentivado isso. Para os comunistas, os mais radicais,
a religião é o ópio do povo, a religião serve para ludibriar o povo. Então, eles não incentivavam essa questão da religiosidade. Então, essa imagem do comunismo no Brasil, também por propaganda dos Estados Unidos, sempre foi uma propaganda muito negativa. Então, a ideia, por mais que você tenha alguns grupos, você tem grupos comunistas no Brasil até hoje, essa ideia comunista, ela nunca fez tanto sucesso no Brasil, nunca no Brasil teve próximo de uma revolução comunista. Nós tivemos algumas tentativas, tivemos a intentona comunista, que nós vamos estudar posteriormente, mas não foi nada muito concreto, muito organizado. Voltando ao quadro. Crise do período oligárquico. De 17 a 21, como já foi comentado, há uma pressão muito grande dos movimentos grevistas e do sindicalismo muito forte. Surge um movimento tenentista e dentro desse movimento tenentista, duas figuras de bastante destaque. O Luiz Carlos Prestes e o Miguel Costa, que organizam a famosa Coluna Prestes. O Luiz Carlos Prestes e o Miguel Costa eram tenentes do Exército e eles tinham uma ligação muito próxima com o comunismo. Luiz Carlos Prestes vai participar da intentona comunista em 1935, que foi uma tentativa de golpe comunista no Brasil, auxiliada inclusive pela Internacional Comunista da União Soviética. Mas isso foi em 1935. A Coluna Prestes ocorreu bem antes, em 1924. Qual que era a ideia da Coluna Prestes? Espalhar as ideias do comunismo. Então, Luiz Carlos Prestes e Miguel Costa juntam com alguns tenentes e começam a passar de cidade em cidade, faziam acampamentos nas cidades, explicavam para as pessoas as ideias do movimento e tentavam angariar novos adeptos. Eles fugiam dos grandes centros, então eles não iam, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, as grandes cidades. Eles percorreram o Brasil todo e uma parte do exterior, sempre em cidades menores. A Coluna Prestes percorreu 24 mil quilômetros, então é um movimento muito grande, percorrendo todas as regiões do Brasil. Segundo o Prestes e o Costa, eles tiveram uma aceitação muito grande. Existem relatos que depois foram revelados de que essas tropas que iam para cidades pequenas, muitas vezes acabavam sendo violentas. Então há relatos, por exemplo, de tropas ligadas ao Luiz Carlos Prestes, que em algumas cidades tiveram assaltos, até mesmo estupro de mulheres. Mas isso não faz com que seja a totalidade do movimento que tenha ocorrido dessa maneira, tá? Então, é uma interpretação histórica. O fato é, a Coluna Prestes fez com que o Prestes tivesse um prestígio muito grande, inclusive com a Internacional Comunista. E ele acreditava que estava construindo as bases para fazer futuramente uma revolução comunista no Brasil. Essa parte do comunismo a gente pode deixar um pouco de lado. O que nos foca aqui no caso da história do Brasil? Surge uma oposição muito grande ao movimento oligárquico de parte do Exército. Não é à toa que, quando Vargas entrar no governo, o Vargas vai ter apoio do movimento tenentista, inclusive do Prestes, com algumas ressalvas. Posteriormente, na organização do governo, esses grupos vão se afastar. O movimento tenentista vai depois ser mais opositor ao Vargas do que fazer parte do seu governo, principalmente essa ala mais comunista do Luiz Carlos Prestes e do Miguel Costa. Voltando ao quadro. Aqui a imagem é bem significativa do movimento, né? Dentro do movimento tenentista, você teve a revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Essa foto mostra os revoltosos do Forte, que eram do movimento tenentista, andando aqui na frente da praia, na orla do Rio de Janeiro. Pouco depois dessa marcha, esses membros acabaram sendo presos e processados. A revolta dos 18 do Forte está inserida dentro do contexto do tenentismo. O que aconteceu nessa revolta? Esses tenentes acabaram se aquartelando no Forte de Copacabana e não queriam sair porque sabiam que seriam presos. E, no momento mais inoportuno, quando eles vários já tinham debelado do movimento, saem esse grupo de pequenas pessoas ali, com apenas um civil auxiliando, e eles marcham pela rua tentando demonstrar a força do movimento tenentista naquele momento. Naquele momento, o tenentismo não ganha tanta força, não consegue derrubar Vargas, mas o movimento tenentista, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes para entendermos a queda da República Velha no Brasil e a ascensão do Getúlio Vargas, mas isso a gente vai estudar em um outro momento. Revolução de 1930, Vargas chega ao poder. A ascensão de Getúlio Vargas no poder tem um contexto histórico bastante interessante. Um ano antes, em 1929, você teve o crash da Bolsa de Nova York. A Bolsa de Nova York, ela entra em bancarrota, ela tem uma queda absurda,
por conta da recuperação da economia europeia, tá certo? A economia da Europa se recupera, os Estados Unidos para de exportar num volume muito grande para a Europa e a sua economia entra em crise e a Bolsa de Valores é o símbolo dessa crise. Professor, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Isso tem tudo a ver com o Brasil. Porque o Brasil era o grande produtor e exportador mundial de café. Apesar da industrialização, a nossa economia, mais de 80% dela, dependia do setor agrário e, consequentemente, da exportação de café. Os Estados Unidos era o nosso principal comprador. Então, quando a economia dos Estados Unidos desacelera, eles param de importar, a economia do Brasil desacelera junto. Então, isso em 29. Em 30, estavam marcadas as eleições. Nessas eleições de 1930, você tinha aquele acordo da política do café com leite. Há um racha nessa política do café com leite. O presidente da República à época, o Washington Luiz, deveria indicar o candidato que estava sendo apoiado pela elite mineira, Antônio Carlos de Andrada, de Minas Gerais. Mas ele não faz isso. Ele apoia o também paulista Júlio Prestes. Há um racha e realmente nessa eleição há um bate-chapa. De um lado, o Júlio Prestes para presidente, com Washington Luiz, o presidente, o apoiando. Na outra ala, você tinha Getúlio Vargas, do Rio Grande do Sul, uma figura ali relativamente nova na política, apoiado por Minas Gerais e pelo estado da Paraíba. Então, você tem ali uma disputa entre as elites brasileiras. Por isso que a gente não considera como revolução. Revolução seria se o movimento popular crescesse, né, seja ele qual for, o tendentismo ou qualquer outro, e conseguisse ascender o poder. Aí esse movimento fizesse uma mudança drástica na nossa sociedade. Isso é uma revolução. Mas o que nós temos aqui não é uma revolução propriamente dita, é um rearranjo político. Duas elites governavam o Brasil, duas oligarquias muito poderosas, Minas Gerais e São Paulo. Essas oligarquias são afastadas e surge uma nova figura ligada ao Rio Grande do Sul, que era o Getúlio Vargas. Vamos ao quadro. Então, como já falei, nós tivemos a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, afetou grandemente o Brasil, o Washington Luiz indicando Júlio Prestes para presidente, a formação da Aliança Liberal com Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, com Getúlio Vargas como candidato. Você deve estar pensando aí, professor, então Getúlio Vargas ganhou a eleição e tudo certo? Nada disso. Tem-se a eleição, Júlio Prestes é eleito presidente. Só que qual era o problema? As pessoas não aceitaram aquele resultado. Não havia, naquele momento, pesquisas de eleição de voto como tem hoje. Mas, no âmbito geral, no senso comum, achava-se que Getúlio Vargas ganharia. Então, Getúlio Vargas fica revoltado com o resultado, obviamente. Ele reúne as forças que ele tem naquele momento, apoio do movimento castilhista, muito forte no Rio Grande do Sul, que já era um movimento importante desde o início da República, o movimento federalista, que está relacionado com a revolta da Armada, com a revolta federalista, a força de Minas Gerais, da Paraíba e parte do Exército com o movimento tenentista. O Exército sai às ruas, depõe o Washington Luiz, Júlio Prestes foi eleito presidente, mas ele nem chegou a assumir, e Getúlio Vargas, no finalzinho de 1930, acaba assumindo a presidência do país de maneira provisória. Foi o início do governo Vargas no Brasil. E olha que interessante, Vargas fica no governo de 1930 até 1945, sem nunca ter sido eleito. Ele dá um golpe, apesar de justificável por alguns, é um golpe, ele acabou não respeitando a ordem vigente naquele momento, afinal de contas o presidente eleito era Júlio Prestes. Em 34, quando tem a Constituição, é uma eleição indireta que elege Vargas, e ele deveria governar até 38, quando aí sim teríamos uma eleição propriamente dita. Um ano antes, em 37, ele dá um golpe novamente, com o Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, que dura até 45. Então, nesses 15 primeiros anos de governo, ele é presidente do Brasil, ele governa o país sem ter ganhado uma eleição. A primeira eleição que ele ganha realmente é depois do presidente Dutra, quando ele vai governar de 51 a 54 até o período do suicídio. Mas vamos ao quadro para a gente entender de novo esse período da Revolução de 30. Vargas perde a eleição, mas há inúmeras contestações. Há uma união entre o movimento tenentista, a Aliança Liberal, que possibilita um golpe, e esse golpe tem um desfecho no dia 4 de novembro de 1930, toma posse Getúlio Vargas como presidente do Brasil. Vamos falar de história e historiografia agora. Esse livro, do historiador da Unicamp, infelizmente já falecido, o Edgar Dedeca, se chama 1930, O Silêncio dos Vencidos.
O subtítulo, Memória, História e Revolução, pela editora Brasiliense. Qual que é a grande sacada desse livro? Ele vai debater o conceito de revolução. Ele vai dizer o seguinte: no livro 1930, Os Trens Vencidos, Dedeca trabalha com a intencionalidade do discurso da Revolução de 1930, que acabou suplantando a luta da classe trabalhadora no período. Por que esse movimento ficou conhecido? Se você pode pesquisar, olha os livros didáticos, você vai ver que em todo lugar sempre aparece 1930 como revolução. Mas se a gente já explicou que não é uma revolução, por que esse nome permanece? Esse nome permanece porque a história é a história dos vencedores. E Vargas propagou para os quatro ventos que ele liderou uma revolução, que em 1930 ele mudou os rumos do país. E Vargas tinha uma atenção muito grande com a história, com o legado que ele ia deixar e com a história que estava sendo construída. Tanto que a disciplina de história naquele período, ela sempre tinha um cuidado muito grande. Vargas, inclusive, ajudou com as reformas educacionais do Francisco Campos, depois do Gustavo Capanema, a mudar a organização da escola no Brasil. Havia cartilhas para a educação infantil, para a alfabetização, com a foto do Getúlio Vargas. Ele era muito preocupado com essa ideia, com essa ideologia. Depois a gente vai falar do DIP, que é a congregação dessa ideologia varguista. Mas, pois bem, o nome revolução fica por intenção. É uma intencionalidade do governo passar a ideia de que teve uma revolução, que teve uma mudança. Por isso que o Dedeca vai falar isso. Ele vai dizer que 1930 é o silêncio dos vencidos, porque os vencidos por Getúlio Vargas acabam sendo excluídos da história. E, pegando o gancho da nossa questão anterior, a legislação trabalhista, que foi uma conquista da classe trabalhadora, foi sufocada nesse discurso. Acabou ficando como Getúlio Vargas, pai dos pobres, pai dos trabalhadores, que doou essa legislação trabalhista, o que não procede nesse período. Então, por isso que o livro é bastante importante. Eu sempre falo para você e vou continuar reforçando, estude também os materiais que a gente indica, os livros que eu indico, que são importantes para que você tenha uma formação cada vez mais adequada. E esse livro, sem dúvida nenhuma, um clássico da historiografia do Edgar Dedeca, O Silêncio dos Vencidos, para entender essa intencionalidade do nome Revolução em 1930. Getúlio Vargas, o governo provisório. Costuma se dividir na história essa primeira fase de governo Vargas de 30 em 45 em três partes. A primeira é o governo provisório, que vai do finalzinho de 30, novembro de 1930, até 34, quando a gente tem a Constituição. Depois, o governo constitucional de Vargas, porque mesmo indiretamente ele foi eleito pelo parlamento. Então, de 1934 até 37 é o governo constitucional. E a partir de 37 até 45, o governo ditatorial, que é o Estado Novo. Então, o governo provisório, o governo constitucional e o governo ditatorial do Estado Novo. Essa é a divisão clássica aí do Getúlio Vargas. Vamos ao quadro para a gente entender as primeiras ações de Getúlio como presidente. Vargas, desde o governo provisório, já organizava uma preparação para a sua ditadura, com ações que sempre caminhavam no sentido de uma centralização política muito grande nas suas mãos, um autoritarismo muito grande e, ao mesmo tempo, a modernização do país. Você teve problema com a adesão dos tenentes ao movimento, ao novo governo, e uma contestação das elites estaduais também nesse mesmo período. Uma das primeiras ações, quando Vargas assume o governo, é destituir os governadores de estados. Ele nomeia para cada estado do Brasil um interventor da sua confiança. Então, isso já gerou um problema muito grande. Se durante a República Velha nós temos a força de um federalismo, Vargas vem com uma ideia contrária. Ele vem tentando instituir um centralismo muito grande nas ações. Também ele recebe reações contrárias, principalmente da elite paulista, que foi a elite que mais perdeu, que perdeu o governo em 1930, tanto que a gente vai estudar posteriormente a Revolução Constitucionalista de 1932, quando Vargas tem um ataque direto aí às suas ações de governo. Ele nomeia interventores para os estados, ele começa a organizar o seu governo de uma maneira bastante inteligente, porque ele, ao mesmo tempo que era rígido com seus opositores, ele sabia fazer os seus conchavos políticos. No primeiro momento, ele tem uma rejeição muito grande de São Paulo, depois ele consegue organizar acordos com o governo de São Paulo. A legislação trabalhista, aos poucos, vai fazendo com que ele fique popular e também acalma o movimento
operaram naquele momento e um incentivo muito grande à economia. Ele pega a economia de um momento muito ruim, principalmente por conta da crise lá do café, então ele tanto vai agradar a elite cafeeira do Brasil, como no segundo momento vai tentar investir também na industrialização para tentar alavancar o desenvolvimento maior no Brasil naquele período. Voltando ao quadro. Então, a crise de 29 é solucionada com uma medida emergencial, compra e queima do café. O governo, de uma maneira, até se a gente for considerando a parte econômica irresponsável, mas uma medida rápida para poder melhorar a situação da economia naquele momento, o governo abre uma linha de crédito, compra o café que estava excedente das produções que os cafeicultores não estavam conseguindo exportar e literalmente queima o café, joga o café fora. Por quê? Uma tentativa desesperada, mas que funciona no curto prazo para aumentar o preço do café e melhorar a economia do Brasil naquele momento. A crise foi tão grande em 1930 que há relatos de pessoas que abandonaram as fazendas de café e foram trabalhar como empregados de qualquer coisa nas cidades. Tamanha a desvalorização, tamanho o prejuízo daquele momento. Então, uma medida emergencial, mas que num curto prazo surtiu algum efeito. Continuando no quadro. Há uma expansão da produção algodoeira, também no sentido da não dependência do café. Uma moeda extremamente desvalorizada naquele período, as importações caíam vertiginosamente. Um incentivo muito grande à industrialização e da construção civil. Uma das medidas do Vargas que vai incentivar mais a industrialização é a chamada indústria de base. O que é a indústria de base? É uma indústria que permite o surgimento de outras indústrias. Por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, que produz ferro, aço e demais ligas que são importantes para a indústria. Não tem como num país surgir uma indústria de automóveis, por exemplo, uma indústria ligada a qualquer liga metálica, se não tiver uma siderúrgica. Então, essa ideia da construção da indústria de base, do fomento da indústria de base, é fundamental para a industrialização do Brasil naquele momento. E depois a política de substituição das importações. A ideia de que o Brasil não fosse só um país agrário exportador. O Brasil não seria o celeiro do mundo, mas que esses produtos industrializados, que têm maior valor agregado, poderiam melhorar a economia do país naquele momento. Voltando ao quadro, coloquei aqui uma imagem que simboliza bastante a crise de 1929 e, consequentemente, de 1930, a famosa queima do café. Percebam, esse era parte do café comprado pelo governo, é uma fileira enorme aqui, olha, de café, as pessoas colocando fogo, dá para ver pela fumaça, e aqui uma linha de trem, tá vendo? Então, provavelmente esse café vinha pelos trens, era descarregado aqui, olha, dá para ver as sacas, os trabalhadores aqui se organizando e uma tentativa desesperada de melhorar o preço do café. Além disso, dava trabalho, principalmente ali nos institutos, nos lugares dos depósitos de café, para que essas pessoas ociosas pudessem trabalhar. A gente hoje deu um início ao governo Vargas. A gente sempre tem que pensar no período Vargas e principalmente no presidente como alguém que queria ficar no poder. A todo momento ele cria um conchavo, ele cria uma situação para que ele permaneça no poder. Professor, a gente vai fazer um julgamento de Vargas. Vargas foi um bom presidente, foi um mau presidente? De maneira nenhuma. O nosso papel como historiador é tentar analisar as fontes, analisar os fatos, para tentar reconstruir a verdade, reconstruir o passado. Nós vamos reconstruir a totalidade do passado? Jamais. Nós vamos achar a verdade na história? Não. Não existe verdade na história. Existem interpretações mediante as fontes. Por que eu estou falando isso? Muitos ex-presidentes, muitas pessoas sempre se referem ao Vargas como um grande presidente, como um presidente certo, como um presidente que foi bom para o Brasil. E tudo na vida e na história é assim também, nós temos uma dicotomia muito grande. O Vargas ele é tão trabalhado, ele é tão estudado, porque ele tem uma contradição. Se você olha pelo lado econômico, o período Vargas foi um período bacana. Um incentivo muito grande à industrialização, a substituição das importações, o incentivo à agricultura. Você tem aspectos interessantes do governo, sim. Mas se você olha pelo lado ditatorial, como é que uma pessoa fica 15 anos no governo sem ser eleito? Isso é ruim. Durante o Estado Novo, você tem perseguições, você tem pessoas torturadas, você tem pessoas presas, pessoas famosas, inclusive, como o escritor Graciliano Ramos, que escreveu até um livro, Memória do Cárcere, sobre o período que ele ficou preso durante o governo Vargas. Então, a gente não pode analisar como paixão, defender o governo Vargas e nem só com ódio, só criticando. Nós temos que analisar os fatos, as fontes que nos estão disponíveis para entendermos melhor aí esse governo.
Resolução da nossa situação-problema, a importância da história política. Vamos ao quadro. Alguns alunos dizem que a República Velha é extremamente chata, sem muito falar por quê. Inclusive, boa parte dos alunos consideram que política é a mesma história e que os políticos nunca propõem mudanças e só têm interesses individuais. Infelizmente, é comum a gente ouvir esse tipo de discurso em sala de aula. Os alunos cansados de política, do que eles escutam no rádio, veem na televisão, veem nas redes sociais e um certo desdém. Ah, política é tudo a mesma coisa, é tudo igual. E na aula de história de novo sobre política, porque eles veem política como algo desconectado, distante para eles. Eles não se sentem cidadãos políticos, partícipes da sociedade de uma maneira mais agradável. Então, como professor de história, como historiador, o nosso papel é fazer com que esse aluno compreenda a importância da política. A política tem problemas? É óbvio que tem. Você tem corrupção, você tem desvios, você tem discursos muitas vezes vazios. Mas compreender a política e fazer parte do processo político é algo muito importante para melhorar a nossa sociedade e, consequentemente, a nossa vida. Vamos ao quadro novamente. Problematizando. Como explicar aos alunos as mudanças profundas que levaram ao fim da Primeira República e desconstruir a ideia de que política é sempre igual no decorrer do discurso histórico? E daí nós temos uma resolução. Podemos problematizar a política para os alunos, fazendo com que eles entendam que todos estamos direta ou indiretamente ligados à política e que não ela é chata, mas sim necessária. Existe um termo de senso comum que fala o seguinte, que a política é um mal necessário. Talvez essa colocação de mal necessário acaba reforçando a ideia da política como chata, como ruim. Mas o que nós temos que pensar? A política, desde quando ela surgiu na Grécia, qual que era a ideia? Que nós tivéssemos uma participação. A democracia, a república vem nesse sentido. Se a gente se ausenta dessa participação, seja no voto, nas eleições, sendo nas discussões numa associação de bairro, numa associação de moradores, no condomínio do prédio, nós estamos delegando a outros que decidam por nós. Então, sempre que eu me ausento do jogo político, eu estou te deixando de exercer um direito meu, que foi uma conquista muito grande, e estou delegando aos outros. Só que quando essa delegação, quando essa resolução de outras pessoas me afeta, eu também perco o direito de reclamar. Como é que eu vou reclamar de um determinado candidato eleito se nas eleições eu me recusei a participar, eu não fui votar e incentivei outras pessoas a não votarem? Nós temos vários casos no Brasil de eleições municipais, mas também em outras esferas, que são decididas por uma quantidade pequena de votos. Então, a gente não pode votar, participar da política com desdém. Nós temos que saber, não é um voto que vai mudar o rumo político do Brasil, mas a participação política, a consciência social é fundamental. E a gente estuda história para isso. Por que a gente está estudando Getúlio Vargas? Por que a gente está estudando República Velha? Se aprofundando nisso. A gente está tentando ver quais foram os erros e acertos daquele período, quais foram as estratégias políticas que funcionaram ou não, para a gente traçar novos rumos. Se não for para isso, estudar história, ela não serve de nada. A gente tem que tentar usar a história como consciência histórica. Tem um autor que trabalha muito com a questão da metodologia histórica, com a didática da história, que é o Jörn Hissing. O Hissing vai ser muito trabalhado com você na disciplina de metodologia do ensino da história. O que o Hissing vai dizer? Que é importante para o cidadão ter consciência histórica. O que é consciência histórica para o Hissing? Eu estudo a história do meu país, a história do passado, não como curiosidade, para aprender, para me assenhorar do meu tempo, para compreender o meu contexto e, a partir daí, poder caminhar. Interação. É a seguinte, a ruptura com a República Oligárquica e as diversas mudanças no período Vargas não podem caracterizar uma revolução? Vamos parar para pensar. Eu falei de vários movimentos sociais, eu falei de rupturas políticas. Afinal de contas, isso tudo não serviria para caracterizar o período Vargas, a Revolução de Vargas, como uma revolução propriamente dita? Pense um pouco, reflita, eu volto em alguns instantes com a resposta e o comentário.
Bom, a ruptura da República Oligárquica no período Vargas e os diversos movimentos sociais não podem ser caracterizados como uma revolução pelo seguinte: a ruptura com a República Oligárquica não foi uma ruptura com mudanças na organização. Nós tínhamos duas oligarquias muito poderosas no Brasil que mandavam e desmandavam no poder, São Paulo e Minas Gerais. A partir de Vargas, você tem outras oligarquias entrando no governo, Rio Grande do Sul, Paraíba, próprio Minas Gerais, que ainda participava, né? Enfim, Rio de Janeiro, outras oligarquias entrando no governo. Mas são oligarquias. Vem um poder de elite, vem um poder das pessoas mais ricas. Getúlio Vargas não era um pobre coitado que ascendeu o governo. Ele também tinha suas propriedades de terra, também era ligado a uma parte importante do governo. Os movimentos sociais simbolizam várias coisas. Primeiro, o movimento de transição que nós vivimos naquele período. Segundo, a insatisfação do povo com a situação, com esse governo. Né? Tanto que a República Oligárquica entra no poder e os movimentos continuam. Revoltas, rebeliões, guerras, motins, pessoas mortas, gente de todas as maneiras se manifestando. E nas diversas áreas possíveis, economia, política, sociedade, cultura. Então, na verdade, esses movimentos sociais demonstram que há um anseio popular de mudança, um anseio popular de uma futura revolução, que infelizmente não veio. Houve um rearranjo político, um rearranjo nessa esfera de poder maior que acabou sufocando esses movimentos populares. Né? Volto a repetir, o Brasil, os brasileiros sabem se revoltar, eles sabem se posicionar. O problema é que o nosso governo, historicamente, é um governo sempre muito repressivo contra qualquer manifestação à ordem vigente. Vamos agora para o nosso recapitulando os 3 momentos principais da nossa aula. Bom, nós começamos a nossa aula falando sobre a industrialização na Primeira República. Nessa parte, a gente discutiu sobre a polêmica, afinal de contas, como que surgiu a nossa industrialização. Havia uma teoria que dizia que como as exportações do Brasil diminuíram no período da Primeira Guerra Mundial por conta da Primeira Guerra ter afetado a economia europeia, o mercado interno acabou tendo um movimento de rearranjo e se voltou para a industrialização. A segunda teoria dizia o seguinte: que, na verdade, por conta da escassez de produtos industrializados na Europa, que estava em crise na época da Primeira Guerra Mundial, o Brasil tem um incremento da industrialização para exportar para a Europa. Aí a gente leu uma citação do Simonsen, e o Simonsen acaba congregando um pouco dessas duas vertentes, concordando mais com a segunda. Ele fala que a industrialização era inerente ao Brasil, ela já existia, ela vem crescendo desde o final do Segundo Império, com a época do Barão de Mauá, mas é óbvio, nós temos que admitir que o choque lá com a Primeira Guerra Mundial faz com que a industrialização do Brasil fosse fomentada e crescesse ainda mais. No quadro, depois nós falamos sobre os movimentos de contestação à República, movimentos que não aceitavam a República. Não a ideia de república em si, mas a maneira como a república no Brasil foi organizada. Uma república oligárquica, uma república de privilégios, baseada no coronelismo, na política dos governadores, no voto de cabresto, que não dava participação popular. Então, entre os movimentos de contestação, talvez o principal, o tenentismo. Né? O tenentismo foi muito forte nesse período. Mas nós temos um movimento anarquista muito importante também e as greves de 1917 a 21, especialmente a grande greve de 1917, que reuniu mais de 25 mil pessoas protestando contra a situação. Como a industrialização do Brasil foi uma industrialização tardia, nós tínhamos aí no início do século XX condições no Brasil parecidas com as fábricas do século XVIII da Inglaterra. Trabalho numa condição muito terrível, insalubre, falta de segurança no trabalho, jornadas excessivas, as mulheres ganhavam menos do que os homens, as crianças ganhavam um quarto de um homem ou metade da mulher. Então essas condições também eram muito ruins nas nossas fábricas, o que incrementa tudo isso. E o movimento anarquista também foi importante porque as ideias trazidas pelos imigrantes do anarquismo e posteriormente do socialismo ajudaram a fomentar o movimento grevista. No quadro, por último, e a ascensão de Getúlio Vargas. Nós falamos da crise de 1929, quando tem a quebra da Bolsa de Nova York por conta da recuperação da economia europeia. Essa quebra da Bolsa de Nova York acaba influenciando a política do Brasil também, porque o Brasil dependia economicamente dos Estados Unidos. Não é à toa que em 29 tem a crise nos Estados Unidos e em 30 nós temos a crise brasileira. Há um racha entre as duas grandes oligarquias de São Paulo e Minas Gerais, há uma formação de uma nova aliança
Minas Gerais, junto com o Rio Grande do Sul, com a Paraíba, com o apoio do Rio de Janeiro também, e umas eleições opondo dois candidatos de verdade, Getúlio Vargas e Júlio Prestes. O Júlio Prestes vence a eleição, mas essa eleição é considerada fraudulenta, e Vargas, com apoio de parte da população, com apoio do movimento tenentista e de algumas oligarquias, organiza um golpe, destitui Júlio Prestes do governo. Nós vimos também as primeiras ações do Getúlio Vargas nesse novo governo. O Vargas acaba tirando os governadores dos estados, nomeando interventores para os estados e acaba mexendo na economia, tentando incentivar a industrialização e uma medida que foi emergencial, que era a compra e queima do café para tentar levantar os preços. Falamos depois das 3 fases do governo Getúlio Vargas: o governo provisório, que vai de 30 a 34, o constitucional de 34 a 37 e depois o período ditatorial de 37 a 45, mas isso são assuntos para os próximos momentos. Espero ter contribuído, ajudado nesses estudos, principalmente nessas contestações e no fim da República Oligárquica. Desejo a todos bons estudos e até uma próxima oportunidade.